Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Systech. O aparelho em questão é um Samsung A31. Ele foi enviado por um colega de bancada, no caso o Ives. Ele informou que o aparelho ele desligou durante o processo de atualização. A gente tentou reparar, no caso, o boot dele, né? Ele está com um problema evidente de boot. A gente tentou fazer a recuperação desse boot via USB com a Unlock Tool e com a Pandora. Inclusive, outro colega de bancada me auxiliou no processo, que é o Leonardo. Ele me passou, por exemplo, um software lá que ele convertia firmware da Samsung para MTK para tentar esse processo, só que não foi possível via USB. E o que a gente vai tentar fazer, no caso, né? A gente vai fazer o WISP, né? A gente vai conectar nos pontos específicos, vai utilizar a EasyJTag Plus para realizar esse procedimento. Então, depois que a gente fizer o WISP, a gente grava as principais partições de boot e depois regrava o software via USB. Então, a estratégia é essa. Vamos mostrar como o aparelho está. Quando conecta o cabo, ele só reconhece a porta MediaTek. Depois de um tempo, essa porta ela desconecta. Mas enfim, nessa condição aqui, ele não faz a flash. Para quem já trabalhou com essa placa, sabe que nessa região aqui tem uma pasta térmica e uma fita metálica que encosta em todo ao redor da blindagem, certo? Como a gente precisou trabalhar nessa área para poder fazer o WISP, então a gente removeu essa fita e essa pasta térmica.
E essas partes removidas, elas tinham uma função no aparelho e principalmente, né, a função dela era dissipar o calor do processador, certo? Então a gente vai, no caso, corrigir o fato de ter sido removido essa fita juntamente com a pasta térmica. A gente utiliza outro modelo de pasta térmica, mas o princípio é o mesmo. E vamos utilizar a fita de cobre para ajudar no processo da transferência térmica, certo? Então é isso. E como que funciona, né? Então o processador ele vai aquecer, o processador está nessa região, a gente colocou uma pasta térmica, o calor desse processador vai transferir, né? A transferência térmica vai ser do processador para a pasta térmica. Como a gente tem uma fita de metal aqui por cima, vai transferir para a fita de metal e, consequentemente, para a blindagem, onde a gente realizou a colagem da fita. Então a gente cuidou, né, aquela questão térmica da placa. Por que a gente está frisando isso? Porque é pouco recorrente, vamos dizer assim, essa espécie de cuidado, certo? Então a gente está passando para que as pessoas que às vezes não prestavam atenção nesse tipo de ponto comecem a prestar, porque isso é uma questão muito importante, certo? A dissipação térmica do processador é algo importante, porque é um processador que aquece e não tem para onde resfriar, o rendimento dele cai, que é o famoso efeito throttling. Certo? E a respeito do procedimento que a gente realizou? Vai ser anexada aqui a foto da Pandora e da Unlock 2, onde no primeiro momento eu tentei fazer o reparo USB e não consegui. Certo? Então a gente optou por fazer a tentativa da flash do aparelho via ISP. E foi o que a gente fez, né? Tá aqui o log da box do que a gente fez. E reparem que no começo, assim que a gente conectou o cabo, a porta MediaTek ela fixava, certo? Depois que a gente fez a flash, ela ficava conectando e desconectando, conectando e desconectando. Aí eu já percebi a alteração no comportamento e tentei fazer a flash via USB. Certo? Então eu utilizei um Unlock2 e utilizei um arquivo scatter convertido. Ali eu usei um software aqui que ele converteu os arquivos da firmware oficial da Samsung para scatter, para tentar fazer ele via USB.
Só que a gente fez essa conversão e quando mandou fazer a flash, ele fez a flash de tudo, mas o celular não startou, né? Reparem aí no vídeo, certo? Então, qual a outra alternativa? A outra alternativa era usar um Lock2 novamente, mas fazer a flash utilizando a firmware oficial, sem modificação alguma, sem passar por qualquer outro software. E aí sim, quando a gente utilizou os arquivos oficiais aqui, a gente fez a flash, passou inteira, aí o aparelho já apareceu o logo da Samsung e ficou reiniciando o logo da Samsung, provavelmente porque ele estava com a bateria baixa, certo? E ainda está com 7%. A gente poderia tentar fazer o reparo via ISP até o aparelho startar, mas não é conveniente. Né? Não carece de ficar conectando via ISP e desconectando até o aparelho startar via ISP. Isso não é necessário, certo? A gente viu que o comportamento do aparelho alterou. A primeira coisa que a gente já tenta é o reparo via USB, porque é muito mais rápido. Mas daria para tentar outros métodos aqui via ISP até o aparelho startar via ISP mesmo, ou entrar em modo download. Mas não foi o caso. Então é isso. Leonardo, muito obrigado por ter passado os softwares e a dica para usar a Lock2 em aparelho MediaTek, né, no caso para Samsung. E Ives, muito obrigado também pela confiança no nosso trabalho. Até mais.